Primeira leitura retirada da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Como nós estamos no mês da Bíblia, sempre bom ir dando algumas indicações que nos ajudam, né? Por exemplo, a primeira carta aos Tessalonicenses é o documento mais antigo do Novo Testamento. Foi escrito, inclusive, antes dos evangelhos. Olha só que interessante, não é? E São Paulo, nessa carta, está acalentando, animando, não é? Aquela comunidade de Tessalônica que antes ele já tinha passado. Era mais ou menos assim o ritmo de São Paulo, não é? Ele passava fundando as comunidades. E como ele não podia, claro, estar em todas as comunidades ao mesmo tempo, quando ele ouvia dizer alguma coisa relacionada àquela comunidade que ele tinha fundado, coisas que precisavam ser explicadas, explicitadas ou corrigidas, o que São Paulo fazia era escrever uma carta pastoral, não é? Para que aquela comunidade, então, andasse nos caminhos do Senhor. Conhecer a Jesus não é coisa de um momento, é coisa de uma vida. E por isso Deus quis, desde o primeiro momento, lá mesmo Jesus, ao instituir os 12, Deus quis que as comunidades tivessem sempre pastores, que pudessem ajudá-la a compreender os caminhos do Senhor. Mais uma vez eu digo, conhecer Jesus não é coisa de um instante, é coisa de uma vida. E a comunidade de Tessalônica passava provavelmente, talvez não na mesma intensidade, né? Por muitos problemas que nós estamos também passando hoje. Deixo simplesmente uma questão da primeira leitura, não é? Que é a questão da imoralidade sexual. Hoje em dia, parece que isso é colocado inclusive como uma virtude, onde as pessoas que não se encaixam nos modelos permissivos do mundo são desprezadas, ridicularizadas, feitas de chacota, não é? Parece-nos algo até às vezes meio engraçado, não é? Mas nós estamos ferindo profundamente o plano de Deus para nós quando nós não atentamos para a virtude da pureza e da castidade. E como nós estamos levando isso muito à ligeira, muito sem peso, muito sem reflexão, o que nós estamos hoje fazendo é criando uma geração de jovens absolutamente entregues à impureza. E quais serão os frutos disso? Que sociedade virá a partir daí? Como serão as famílias? Nós estamos realmente fazendo uma sociedade de homens e mulheres fortes, capazes de suportar muitas vezes o peso para que um bem maior, não é, seja conseguido? Ou nós estamos criando uma geração de imediatistas que querem o prazer aqui e agora, sem se importar com o amanhã, não é? E aí tudo que vem pelo meio, não é? Os filhos em famílias muitas vezes separadas, muitas vezes deixados de lado, o aborto que vem crescendo cada vez mais e a pressão que vem sendo feita, inclusive, para que seja descriminalizado, a vida sendo deixada de lado, né? O Papa Bento XVI dizia, quando nós já não somos mais capazes de cuidar dos mais fracos, decretamos o fim da nossa própria sociedade. E é verdade. Talvez outra tenha que vir para nos ensinar o que é verdadeiramente o valor da vida, né? O valor da vida. Mas isso, pensar nisso. E São Paulo, nesse sentido, é muito duro. Termina a primeira leitura dizendo, portanto, desprezar estes preceitos não é desprezar um homem, e sim a Deus, que vos deu o Espírito Santo. Assim termina a primeira leitura. E o Evangelho de hoje nos fala de uma virtude cristã fundamental, que é a virtude cristã da vigilância. Todos nós sabemos que um dia daremos contas a Deus das nossas ações. E esse encontro, para nós que conhecemos o verdadeiro rosto de Deus, que é Jesus, deve ser inclusive um encontro desejado. Eu quero ver o meu Senhor, não é? Uma das passagens bonitas, né, da vida de Madre Teresa de Calcutá, já estava bem idosa, numa cama, já não podia fazer muitas coisas, não é? E alguém perguntou para ela se ela tinha medo da morte. Que coisa perguntar para Madre Teresa, né? Mas perguntaram. E ela disse que não, porque ela ansiava ver o seu esposo. Entender a morte não como uma separação, mas como um encontro. Essa é a ideia. E é isso que aparece hoje na parábola.
Não é uma separação, é um encontro. As noivas que esperam o encontro do esposo. Chegou o esposo, saiu ao seu encontro. Não é? Nós devemos também viver com essa vigilância. E qual é o sinal da vigilância na parábola de hoje? Uma lâmpada acesa. Quem já trabalhou de vigia, né? Ou quem já vigiou alguma coisa, sabe que para vigiar tem que ter luz. Não dá para vigiar no escuro. Já pensou? Vamos vigiar, apaga todo mundo a luz. De vez em quando a gente contrata um pessoal para ficar aqui cuidando da igreja na festa, aí vem de manhã, eu acordo ele, né? Falo, meu filho, quer um cafezinho? Você está bem? Não dá para vigiar no escuro, tem que vigiar com a lâmpada acesa, né? Pois assim temos que ser nós. E qual é a lâmpada acesa que Deus espera de nós? Pois é a lâmpada da fé, da esperança e da caridade. Aí estão as lâmpadas acesas, né? E não esperemos as grandes ocasiões, porque elas praticamente nunca virão. Nossa vida não é feita de momentos estrondosos. Nossa vida é feita de uma sinfonia suave, que muitas vezes se repete todos os dias, não é isso? De manhã, trabalho, as pessoas, muitas coisas na nossa vida se repetem e acabam se transformando em rotineiras, não é? Se nós não tivermos atentos à lâmpada que deve estar acesa. É aí que nós jogamos a nossa salvação. É aí que nós estamos decidindo as coisas importantes, nas pequenas coisas de todos os dias. E aonde é que as virtudes vão se apresentar? Ali, na casa, no trabalho, com as pessoas com quem eu me encontro, na igreja, um sorriso, um ato de caridade, um perdão, às vezes deixar para lá para conseguir algo maior depois, um esforçar-se um pouquinho mais. É aí que nós jogamos, né, que nós colocamos em jogo a nossa salvação. Né? E é muito interessante como Jesus fala isso com uma grande naturalidade. Né? E é uma parábola do reino. Eu sempre digo isso, né? Não podemos tomar uma parábola do reino como se fosse manual de instruções. Senão a gente vai ler a parábola do semeador e achar que é curso de agricultura, e não é. Então, a parábola das virgens prudentes aqui, das virgens nécias, não é um manual de boas maneiras. Porque parece um negócio meio chato, né? Fala, poxa vida, por que as outras 5 não dividiram o óleo, né? Mas elas disseram, porque talvez não dê para ninguém. Aí é como o abraço do afogado, né? Afoga todo mundo ou salva metade? Bom, pelo menos vamos tentar salvar metade, né? E tem uma questão que fica então para a nossa reflexão até final dessa homilia. Tem coisas que nós não podemos receber de graça. Tem coisas que nós precisamos trabalhar para ter. É isso que Jesus diz, né? Na parábola, né? De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Isso supõe trabalho, esforço, empenho pessoal. Às vezes a gente escuta nas nossas famílias, né? Fulano já vai à missa e reza por mim. Fulano já vai lá e já faz isso por mim. Faz por mim, faz por mim. Tem coisas que não podem fazer por nós. O esforço pessoal para manter as lâmpadas acesas é pessoal. E nós precisamos procurar o Senhor. Como é que eu vou transformar um coração frio, distante de Deus, em um coração ardente e enamorado por Deus? Não consigo receber isso de graça de ninguém? É o esforço diário, dia a dia, quebrando uma e outra pedra do coração, acendendo uma e outra lâmpada no coração. É assim que nos prepararemos para o encontro com o esposo. Que o Senhor nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.